Olá, bom dia a todos, né? Estamos continuando aí nossas aulas de introdução ao estudo do direito. Hoje é dia 16 de junho, uma terça-feira, e nós estamos estudando a matéria, né? Teorias contemporâneas do direito. Na semana passada, nós já estudamos as duas primeiras, que foi justnaturalismo e positivismo. Terminamos as duas, né? Analisando justamente a contraposição da teoria do Joseph Haas à teoria do Kelsen. E para a aula de hoje, nós iremos iniciar o realismo jurídico, né? Terminaremos o realismo jurídico e também estudaremos aí o pós-positivismo. E com isso, então, a gente termina as 4 teorias contemporâneas e na semana que vem, que é dia 23, né, nós já deixamos marcado aí o nosso trabalho semestral, que é um seminário, né? Então, aguardo todos aí para a semana que vem, para que a gente faça, então, o nosso seminário, né? Que já é algo que vem de bastante tempo nessa disciplina, né? Foi efetivado ano passado aqui na Unijales, né? Foi muito interessante a experiência e nós estamos dando continuidade a esse trabalho, agora de forma online, né? Mas acredito que também será muito produtivo. Bom, pessoal, vou compartilhar aí com vocês a nossa tela aqui, né? Que é aquele material que a gente já vem usando, já vem estudando desde o começo, né? Que está no site do migre.me, que está no Moodle, né? E já foi aí, portanto, disponibilizado para vocês. E a gente segue, então, estudando justamente agora o realismo jurídico. Bom, pessoal, a tela está aparecendo para vocês? Como que está aí? Está sim. Está? Então, beleza. Então, vamos lá. Gente, aumentei um pouco o zoom aqui para facilitar a visualização. Bom, e o realismo jurídico, pessoal, ele é um pouco diferente do que a gente trabalha, porque ele não tem origem aqui no Brasil. Na verdade, ele não tem origem nem no próprio sistema jurídico, dentro do sistema jurídico adotado pelo Brasil, né? Nós já vimos que o Brasil ele adota um sistema romano-germânico, né? Que é conhecido como civil law. E esse sistema da civil law, ele prioriza como fonte do direito as normas escritas, né? Daí, então, né, a nossa proximidade, a nossa aptidão com o positivismo. Enquanto que esse sistema do realismo jurídico, ele tem origem dentro do sistema anglo-saxão, que é conhecido como common law, que vigora aí na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha e também nos Estados Unidos. De modo que ele acaba sendo um sistema um pouco diferente do que a gente está acostumado. Inclusive, é mais difícil para a gente aqui no Brasil conseguir material para estudar esse sistema do realismo jurídico. Agora, pessoal, é muito importante estudarmos esse sistema, apesar de que ele não é o sistema adotado aqui no Brasil, ele não tem origem comum ao Brasil. Por quê? Primeiro, porque é um sistema jurídico, né, existente no mundo. E quando a gente vai estudar o direito no mundo, a gente chama de direito comparado, né? Então é importante porque é um sistema, né, de direito que existe no mundo e a gente estuda então dentro do direito comparado. Segundo, porque é um sistema que existe na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, que são países potências econômicas, né, que a gente busca até no que tem de bom para trazer aqui para o direito, né, o país Brasil, né? Então não dá para ignorar um sistema que vigora em dois países tão importantes como a Inglaterra e os Estados Unidos. E terceiro, porque o livro que a gente trabalha no seminário, que é o caso dos exploradores de caverna, do Lon Fuller, ele traz votos com base no realismo jurídico, justamente porque o autor, Lon Fuller, ele é
professor, né, de Introdução ao Estudo do Direito de Harvard, né, uma das faculdades mais conceituadas aí dos Estados Unidos e do mundo. Então, evidentemente, ele não deixaria o próprio sistema dele, né, o Longfielder não deixaria o próprio sistema dele fora do livro. Então, não tem como a gente estudar o caso dos exploradores, fazer um seminário com o caso dos exploradores, sem trabalhar justamente com o sistema do realismo jurídico, porque é o sistema nato, né, do autor aí, do Longfielder, né? Então, tem toda essa peculiaridade, tem toda essa dificuldade até de obter material, mas, claro, é um sistema também muito importante no mundo, ainda que não adotado aqui no Brasil. Bom, e ele, como tem origem na Common Law, né, ele traz, portanto, características próprias da Common Law. E a gente já estudou que a Common Law é um sistema que se caracteriza por valorizar como fonte normativa, como principal fonte do direito, as próprias decisões judiciais, que, proferidas em um determinado momento, né, acabam se projetando para o momento futuro e até para casos futuros. E é por isso que, nesse sistema da Common Law, eles chamam as decisões judiciais, né, que se projetam para o futuro, de precedentes. Por que precedentes? Porque vieram antes, né, de outros processos, de outros casos, e essas decisões anteriores serão usadas para basear, até mesmo para rejulgar casos e processos futuros, né? E esses precedentes, então, para que eles possam se projetar para o futuro, para casos e processos futuros, eles são dotados de uma característica que é expressada em um termo latino chamado stare decisis. Stare decisis, que é o está decidido, o está decidido. De modo que, se a gente tiver um processo posterior, né, se a gente tiver um processo posterior, porém análogo a processos anteriores e que já foram decididos, portanto, análogos a precedentes, a gente não precisa rejulgar esse processo futuro. A gente não vai precisar rejulgar esse processo futuro. Nós pegamos a decisão que já foi proferida pelo precedente e simplesmente reaplicamos aí para o caso futuro, né? Para o caso posterior. E então, o caso futuro, né, já está decidido, né? Já está decidido. Não demanda uma nova decisão. Não demanda uma nova decisão. Você pega simplesmente a decisão anterior e aplica, então, para os casos futuros e análogos, porque já está decidido. Pessoal, eu disse para vocês que isso acaba trazendo uma vantagem até prática, né? Porque se não é necessário redecidir o caso futuro e você só vai aplicar a decisão do precedente, porque stare decisis, ganha-se simplicidade processual, ganha-se celeridade processual, né? Então, a grande vantagem desse sistema mesmo é a possibilidade, então, né, de ganhar praticidade, de ganhar facilidade, simplicidade processual e celeridade, né? Os processos, os casos, né, os conflitos, eles acabam sendo julgados de forma muito mais rápida, né? Mas eu disse para vocês que esse sistema também tem um problema muito sério, né? Que ele acaba gerando um engessamento do sistema, né? Porque se já está decidido, né, já está, ponto final, e isso acaba então gerando uma falta de oxigenação, né? Uma falta de mutabilidade das decisões, um engessamento do próprio sistema. E essa é a grande desvantagem, né? Mas, claro, para evitar essas desvantagens, né, existem sim duas formas de se alterar um precedente, né? Ou então impedir que aquela decisão anterior, que aquele precedente, seja aplicado para casos futuros, né? A primeira forma que eu disse para vocês era o overruling, né? O overruling. O overruling é uma forma, na verdade, de superação do próprio precedente, com novos argumentos, né, nesses casos futuros aí, né, trazendo novos argumentos, se demonstra
que os argumentos anteriores e que a própria decisão anterior, ela é ruim, E sendo ruim, né, ela, apesar de ter sido proferida, ela vai ficar quietinho no canto dela e ela não vai ser aplicada para os casos futuros, né? De modo que gera-se uma nova decisão. E uma decisão, então, que supera os precedentes anteriores. E, interessante, olha só, sendo uma nova decisão, surgindo novos casos futuros, casos posteriores, análogos a esse que foi redecidido com uma nova decisão, nada impede que essa nova decisão se torne precedentes para casos futuros, né? Então, o overruling, ele gera a superação dos precedentes anteriores com a criação de novo precedente passível de aplicação para casos futuros aí, né? Mas importante, olha só, o overruling, ele supera o precedente anterior, ele tira o precedente anterior do sistema e ele gera um novo precedente aí. E a segunda forma que eu disse para vocês de oxigenar o sistema, né, de permitir novas decisões, além do overruling, é o distinguishing, né? E aí sempre o pessoal pergunta, professor, mas tem que ser em inglês? Tem, né? Tem. Por quê? Porque esse é um sistema inglês, anglo-saxão, né? E a terminologia usada é em inglês também, né? Então, o distinguishing aí. Pessoal, e o que é o distinguishing? Olha só, o distinguishing não é uma superação de precedente. Então, o precedente que se teve permanece tendo, ele não é alterado, né? Ele não é contraposto, nada. O precedente que se teve continua tendo aí. Contudo, o distinguishing permite-se alegar que o caso futuro, que o caso posterior, ele tem peculiaridades, ele tem diferenças que, na verdade, o distingue, daí o termo, o distingue do precedente anterior. E se ele é distinto do precedente anterior, o precedente anterior não pode ser aplicado para ele, né? O precedente anterior não pode ser aplicado para ele. E aí? E aí que não tem mais precedente. E se não tem mais precedente, o novo processo ele vai ter que ser integralmente julgado, né? Proferindo inclusive decisão nova, né? Mas o precedente anterior permanece. Surgindo novo caso idêntico ao anterior, aplica o precedente anterior sem problema nenhum. Somente naquele caso onde foi alegado o distinguish é que se estabeleceu uma distinção daquele caso com os casos anteriores, né? E com isso, né, impediu-se da aplicação daquele precedente naquele caso concreto. Mas o precedente anterior permanece íntegro. Ele só foi excluído daquele caso e naquele caso, por características próprias, por distinções próprias, é que foi necessário, então, um julgamento íntegro da causa, né, integral da causa, e quem sabe até o estabelecimento de um novo precedente, mas um novo precedente limitado a casos com as mesmas peculiaridades em que estabeleceu-se o distinguish. Então, veja que no overruling nós temos uma exclusão de precedente. O caso é idêntico, o caso futuro é idêntico, só que a gente gera a exclusão do precedente anterior e a superação desse precedente com a criação de um novo. E no distinguishing, a gente não tem exclusão de precedente. O precedente anterior é perfeito e permanece, sem problema nenhum. A gente só estabelece uma distinção naquele caso concreto, e naquele caso concreto, né, com o distinguishing, se impede a aplicação daquele determinado precedente. Mas o precedente não é alterado, o precedente continua o mesmo. Né? O precedente continua o mesmo. Bom, pessoal, esse é o sistema da Common Law, né? E é dentro desse sistema, então, que nasce o realismo jurídico. E no realismo jurídico, entende-se que direito é justamente aquele proferido pelos juízes, pelos magistrados e pelos tribunais superiores.
E por que que no realismo jurídico o direito não é o que está na lei, não é o que está na natureza humana, o direito é o que está sendo decidido pelos tribunais? Porque ele, realismo jurídico, nasceu dentro da common law. E na common law, a grande fonte do direito são as decisões anteriores, são os precedentes. Então, para um operador do direito que vive na common law, direito para ele é o que o tribunal fala, né? Direito para ele é o que o tribunal fala. Direito para ele é o que os tribunais vêm decidindo na realidade fática. Daí o nome, então, realismo jurídico. Mas veja que essa teoria contemporânea do direito, chamado realismo jurídico, ela só tem vez mesmo dentro de um sistema da common law. Ela só tem vez, né? Ela só tem razão de existir, ela só tem fundamento de existir dentro de um sistema típico da common law. Então, o realismo jurídico entende que direito é o que está sendo decidido na realidade fática pelos tribunais. Direito é o que está sendo decidido na realidade fática, né, contemporaneamente pelos tribunais. Daí o nome realismo, pois a análise é da realidade fática e dos casos, olha a palavrinha, dos casos concretos julgados não, né? Vamos completar, dos casos concretos levados ao poder judiciário e decidido pelos tribunais. Essa é a ideia aí do realismo jurídico, pessoal. Essa é a ideia do realismo jurídico. Pessoal, é por isso que na common law e, consequentemente, né, no realismo jurídico, o estudo do direito ele não é tanto feito com base na lei, né, Ele é feito estudando justamente casos concretos e as decisões que são proferidas nesses casos concretos, né? Os famosos, então, precedentes, né? Então, o estudo do direito nas faculdades de direito na Inglaterra e americana, ele é todo feito com base em cases, que são os casos. Então, o professor entra e ele fala para os alunos, olha, hoje nós vamos estudar o caso fulano de tal versus fulano de tal, né? Analisado, por exemplo, pela Suprema Corte Americana, né? E ele expõe todos os elementos fáticos, né, daquele caso e também os argumentos usados pela corte e pelos juízes da corte para julgar, né? E também expõe a decisão final. Por quê? Sabendo o contexto fático e sabendo os argumentos e a decisão final, em outro processo, mas com o mesmo contexto fático, é possível aplicar, então, os mesmos argumentos e aplicar também a mesma decisão, né? Então, tudo é feito com base aí em análise de casos concretos, o contexto fático, os argumentos jurídicos desse caso concreto, obtendo uma decisão e aplicando essa decisão aí a casos futuros. Pessoal, e vejam que eu indiquei vários filmes para vocês, justamente para que vocês tivessem essa ideia, né? Eu sempre brinco daquele filme, né, que eu falo que é de alta filosofia, que é Legalmente Loira, né, em que se mostra a Reese Witherspoon chegando numa faculdade de Direito, né, e eles estão estudando cases, né? Por que eles estão estudando os casos? Porque eles precisam saber os precedentes, porque os precedentes vão ser reaplicados em casos futuros que eles vão, então, atuar. Também indiquei para vocês o dossiê Pericano, né, em que dois ministros, né, ou juízes, né, os judges da Suprema Corte Americana, eles são assassinados porque eles julgariam um caso muito importante, né? Eles julgariam um caso muito importante. E a decisão proferida pela Suprema Corte, com base
provavelmente nos argumentos desses dois juízes, estabeleceria um precedente, e esse precedente seria aplicado para todos os casos futuros em que envolveria demanda ambiental. E por trás, claro, de uma demanda ambiental, existe uma busca de lucro muito grande aí, né? Então, influenciaria de forma econômica, né? Influenciaria economicamente de forma muito grave aí, né? De muita amplitude. Isso justificou, na cabeça dessas pessoas, até o homicídio de 2 juízes da Suprema Corte Americana. Eu indiquei para vocês também um caso bem interessante do filme Filadélfia, em que se tem um advogado no início dos anos 90, né, com AIDS, né, portador de HIV, soro positivo, no começo da década de 90 não havia o coquetel, né, antiviral, e começa então a aparecer os sintomas da AIDS, né, uma ferida no rosto. E os chefes desse advogado, né, os donos do escritório em que esse advogado trabalhava, desconfiam que ele tinha AIDS, e eles então demitem esse advogado, né? E o advogado então ele entra com uma ação de indenização por danos morais contra o escritório, porque por preconceito, né? Porque ele era homossexual e ele tinha então ele era soro positivo de AIDS no início dos anos 90, né? Que se tinha então um preconceito muito grande aí. E a metade do filme mostra esse advogado com outro advogado que ele contratou fazendo pesquisa para poder entrar com essa ação, né? E a pesquisa deles não é com base na lei, eles até mencionam lei, né, que são os acts, né? Mas a pesquisa deles é toda com base em cases, né? Eles estão buscando casos anteriores e para tentar achar algum caso que se aplicaria também ao caso concreto dele. Não se tem nenhum caso específico da AIDS, né? Porque era algo muito novo aí no comecinho da década de 90, né? O vírus tinha sido isolado há pouco tempo, inclusive, né? Então não se tinha um precedente específico, mas eles ficam buscando decisões que levaram, por exemplo, à demissão por algum tipo de preconceito, para aplicar também essa decisão no caso da demissão em razão de ser soro positivo, né? Então é muito interessante para mostrar justamente a forma de atuação dos operadores do direito na common law, né, e no realismo jurídico. Eles buscam, na verdade, decisões anteriores, eles buscam precedentes, né? Então, esses filmes são bastante interessantes, né? E também, claro, aproveitando o ensejo aí, como o trabalho é o caso dos exploradores de caverna, existe um filme parecido, né? De um caso real, né? Mas bem parecido, que chama Vivos, filme Vivos. Então, se puderem assistir esses 4 filmes aí, tenho certeza que vai ajudar bastante, né? Legalmente Loiro é mais engraçado, né? Mas mostra um estudo dentro de uma faculdade de Direito. Dossiê Pelicano é um filme longo e policial, né? Então, também bastante interessante aí, né? Prende bastante atenção, né? Filadélfia é um drama, né? Filadélfia é um drama e a gente acaba se emocionando bastante, então também é muito interessante. E o personagem principal, o Andy, é feito pelo Tom Hanks e, se não me engano, ele ganhou o Oscar pela atuação dele em Filadélfia, né? Então, muito bom, muito bom. E o outro advogado é o Denzel Washington. Então, inclusive, envolve uma questão aí, ainda que tangencia, não é diretamente envolvida, mas tangencia também uma questão de preconceito racial, né? E também homofobia, porque o Andy é o advogado, né, soropositivo homossexual, o Denzel Washington é o outro advogado, ele é negro, né, e homofóbico, né, portanto existe um conflito aí, né, na cabeça deles de preconceito, né, tanto pela homofobia quanto um preconceito racial, né? E o preconceito racial aí está sendo muito discutido hoje em dia, ainda bem,
importante que se tenha essa discussão. Então, vale a pena assistir o filme também por isso, né? E o último filme aí que eu comentei, o Vivos, né? Também é interessante assistir, se vocês puderem, porque vai ilustrar justamente os fatos narrados no trabalho, né? No caso, exploradores de caverna. Bom, pessoal, e a última imagem aí, né, para a gente ilustrar a common law e o realismo jurídico, é justamente o livro Casos Exploradores de Caverna, né? Veja que o caso já foi julgado por instâncias inferiores e chega à última corte aí, né, daquele país fictício, né, Nilfgaard, né? Um país completamente fictício, mas chegou lá, tem poder judiciário, tem instâncias, o processo foi correndo essas instâncias e chegou aí na última corte desse país fictício. Mas veja que o processo chega na última corte desse país e ele, digamos assim, está bastante cru em matéria de argumentos, né? A gente não sabe o que aconteceu direito no processo. A gente não sabe o que a defesa, o que a acusação disse, a gente não sabe direito o que a defesa disse, a gente sabe, na verdade, que os juízes estão decidindo. Olha aí o realismo jurídico, né? O direito para a gente, ao ler o caso dos exploradores de caverna, é o que os juízes estão decidindo, é o que está no voto de cada um dos juízes e nos argumentos que eles trazem. Isso é realismo jurídico, né? Então, não teria como a gente passar batido do realismo jurídico, porque o próprio livro, Casos dos Exploradores de Caverna, como ele não trabalha com outras fontes do direito que não os argumentos, os votos, os argumentos e as decisões dos próprios juízes, aquele contexto, aquela estrutura de livro, ela é inteirinha baseada em ideias do realismo jurídico. O direito para a gente é o que os juízes, né, os judges, estão julgando ali naquele caso concreto. Então, nós estamos trabalhando, na verdade, com realismo jurídico quando a gente analisa o caso dos exploradores de caverna, né? Bom, pessoal, e além disso, quando a gente lê os votos do caso dos exploradores de caverna, vários juízes ali citam decisões anteriores, citam precedentes, né? Uns dizendo que aquele precedente se adequaria, né, perfeitamente ao caso novo, outro dizendo que aquele precedente não se adequaria e, portanto, eles teriam que proferir uma nova decisão, né? Então, esses votos dos juízes aí, dentro do caso dos exploradores, que trabalham com ou que buscam precedentes, eles estão dentro, então, dessa ideia de realismo jurídico aí. Bom, pessoal, então já falamos do pressuposto do realismo jurídico, já falamos do conceito de realismo, né? Já falamos aí da origem do realismo, que é a common law, né? ou direito anglo-saxão, né? Common law ou direito anglo-saxão, né? E a gente pode continuar um pouquinho aí, né, estudando agora os efeitos trazidos por essa ideia de realismo jurídico. Olha só, pessoal, o realismo jurídico entende que o direito é direito o que os tribunais decidem. Não importa muito as outras fontes do direito. Inclusive, a lei, ela acaba ficando aí em meio que segundo plano. Porque o que importa é o que está sendo de fato decidido, o que está sendo de fato aplicado pelos tribunais. Pessoal, e com isso, o grande efeito que surge é a ideia, então, de efetividade da norma. Efetividade da norma, né? A decorrência, o efeito mais importante do realismo jurídico é a criação, então, desse conceito, dessa ideia de efetividade da norma. Por quê? Porque não importa que a norma tenha sido criada pelo Estado. Não importa que essa norma esteja dentro do ordenamento jurídico, né? Naquela estrutura piramidal de Hans Kelsen, ou numa estrutura circular do Joseph Haas. Não importa que a norma tenha sido criada pelo Estado e que esteja dentro de um ordenamento jurídico, dentro de uma estrutura de ordenamento jurídico.
e, portanto, que ela seja válida. Se essa norma não for aplicada de fato pelos tribunais, pouco importa, pouco importa. A norma só passa a ser de fato importante quando ela é de fato, na realidade fática, aplicada pelos tribunais. E essa aplicação, então, essa aplicação da norma, então, essa possibilidade da norma gerar efeitos quando ela é aplicada pelos tribunais, recebe o nome de efetividade. De modo que o realismo jurídico, ele não se importa com a existência da norma ou com a validade da norma. O realismo jurídico, ele se preocupa sempre com a efetividade da norma. Para ele, a norma só faz sentido, a norma só tem razão de existir quando ela é realmente aplicada. Se ela não for aplicada, ela não tem razão de existir, ela pouco importa aí. Então vamos conceituar. Olha lá, efetividade da norma. Trata-se da efetiva e real aplicação da norma jurídica pelos tribunais. E a partir desta efetiva aplicação é que a norma passa a ter relevância. Passa a ter relevância para o direito e para o próprio Estado. De modo que, ao contrário, olha só, ao contrário, se a norma não é aplicada pelos tribunais, ou seja, a norma não tem efetividade social, esta norma sequer terá razão de existir. Sequer terá razão de existir. Ou seja, é a famosa letra morta. É a famosa letra morta. Ela está lá, está escrito, mas não vale de nada, porque não é aplicada. Para que ela serve? Nada. Para que ela serve? Nada. Sequer terá razão de existir. E, com isso, a própria norma deixará de existir. Ou seja, perderá existência e perderá validade. Perderá existência e validade. Uma norma que, para o realismo jurídico, uma norma só é norma se ela for aplicada, se ela for efetiva. Se ela deixar de ser aplicada pelos tribunais, ou seja, se ela não for efetiva, se ela não tiver efetividade social, ela deixa de ser norma. Ela perde existência, ela perde validade, ela deixa de ser norma aí, E com isso, então, é que a gente tem essa expressão chamada de letra morta. O que é letra morta? Letra morta é a norma, ela está escrita, ela foi posta pelo Estado, por exemplo, ela é lei, está escrito na lei, ela é um artigo de lei, só que ela não é aplicada pelos tribunais e ela, então, deixa de ter efetividade, e a falta de efetividade faz com que ela perca a razão de existir. Faz com que ela simplesmente deixe de existir, que ela deixe de ser norma. Ela é letra, mas ela não é norma jurídica, porque ela não é aplicada, porque ela não gera efeitos sociais. Esse é o grande efeito, essa é a grande decorrência do realismo jurídico. É uma sobrevaloração dessa ideia de efetividade social da norma jurídica. E a norma só é norma quando ela estiver sendo aplicada. E ela
deixando de ser aplicada, ela também deixa de ser norma, ela se torna, então, uma letra morta posta pelo Estado sem valor algum. Pessoal, e a partir dessas ideias, então, a gente pode diferenciar alguns termos que são muito usados aí no direito, né? A gente pode, então, diferenciar alguns termos que são muito usados pelo direito. Quais são os termos? Primeiro, existência. Segundo, validade. Terceiro, eficácia. E o termo, então, efetividade social, né? Existência, validade, eficácia e efetividade social. Pessoal, o que significa existência? Significa que a norma foi posta pelo Estado, ela foi criada pelo Estado. E se ela foi posta, se ela foi criada pelo Estado, ela existe. Ela existe. Então, a gente analisa a existência de uma norma verificando se ela foi de fato criada pelo Estado. E se ela foi criada pelo Estado, né, ela foi posta pelo Estado, ela existe. Ela existe. Agora, se ela existe, a gente pode dar um segundo passo e analisar, então, um segundo conceito, que é o conceito da validade. Para as normas existentes, então, a gente analisa a validade. E o que é a validade? A validade é o seguinte: essa norma foi posta pelo Estado? Sim, ela é existente. Mas o Estado, quando ele criou essa norma, ele seguiu a forma correta de criação dessa norma? E se essa norma, então, seguiu a forma correta de criação de norma, né, pelo Estado, ela, então, será uma norma válida. Então, validade, ela tem a ver com a forma de criação da norma, né? A forma de criação da norma. Se essa norma foi criada de forma correta, se essa norma, portanto, está de acordo com o ordenamento jurídico, né? E a gente não pode esquecer que o ordenamento jurídico ele é hierarquizado, então a gente compara então a norma sempre com as normas superiores, né? Se essa norma então está de acordo com as normas superiores, ela será uma norma válida. Agora, se ela, né, não foi criada de forma correta, se ela não está de acordo com o ordenamento jurídico, se ela não está de acordo com as normas superiores, ela existe, porque ela foi criada pelo Estado, mas ela será uma norma inválida, né? Né? Agora, pessoal, se a norma foi criada pelo Estado, então ela existe. Se o Estado, então, seguiu a forma correta de criação dessa norma e essa norma está inserida no ordenamento jurídico, então ela existe e é válida. Aí a gente vai poder analisar, então, um terceiro conceito, que é o conceito da eficácia. O que significa eficácia? Significa verificar se essa norma tem aptidão de ser aplicada e de produzir efeitos, né? Uma norma que tenha eficácia é uma norma que tenha aptidão de ser aplicada e de, ao ser aplicada, sim, produzir efeitos. E quem que normalmente vai aplicar essas normas? Os juízes e os tribunais. Então, se a norma foi criada pelo Estado, ela tem existência, o Estado, então, criou de forma correta, ela tem validade. E, então, né, a gente verifica se ela realmente tem condições de ser aplicada nos casos concretos. E se ela realmente tiver condição de ser aplicada nos casos concretos, ela é dotada de eficácia. Mas veja que a eficácia é a aptidão de ser aplicada, é a possibilidade de ser aplicada. Não é ainda a efetiva aplicação da norma. Porque quando ela estiver sendo efetivamente aplicada, a gente saiu da eficácia, que é a mera aptidão, e a gente foi para a efetiva aplicação, a gente foi para a efetividade social da norma. Então, veja que nós temos uma escada, né?
o primeiro degrau é o degrau da existência. O segundo degrau é o degrau da validade. O terceiro degrau é o degrau da eficácia. E o quarto degrau é o degrau da efetividade. E se a gente quer chegar ao último degrau, a gente vai ter que passar um por um. A gente não pode pular degrau. Para chegar no último degrau, a gente vai ter que passar degrau por degrau aí. E a gente só pode passar para o próximo degrau se o degrau que nós estiver firme, estiver sólido, estiver rígido, realmente nos dê apoio para que a gente possa galgar, então, degraus mais elevados aí, né? Então, veja aqui, se a gente quer verificar se uma norma realmente gera efeitos na realidade social, segundo os ditames aí do realismo jurídico, nós vamos ter que passar pelo primeiro degrau, que é o degrau da existência. E aí a gente vai ter que verificar se a norma realmente existe. Por quê? Porque se a norma não existir, a gente nem vai poder continuar, a gente nem vai poder subir a escada, a gente nem vai poder pensar sobre os próximos degraus de validade, de eficácia, de efetividade, né? Então a gente precisa passar degrau por degrau, e o primeiro degrau é o degrau da existência. Então a gente sobe no primeiro degrau da existência e verifica: olha, a norma foi criada pelo Estado? Resposta: não. Então ela nem existe. Eu nem posso continuar subindo. Essa norma nem existe. Já matou aqui no primeiro degrau. Agora, se eu perguntar: essa norma foi criada pelo Estado? E a resposta for sim, ela foi criada pelo Estado. Então significa que ela tem existência. Então aquele degrau é firme, aquele degrau suporta o nosso peso aí, e a gente pode então forçar ele, empurrar ele para subir no segundo degrau. E aí a gente chega então no segundo degrau, que é o degrau da validade. E aí a gente vai perguntar: essa norma que foi criada pelo Estado, foi criada pelo Estado segundo os ditames corretos, seguindo as normas superiores? Se a resposta for não, é porque a norma é inválida. A norma, ela existe, mas ela é inválida. E aí a gente nem pode continuar subindo. A gente para por aí e vai responder, então, que a norma é inválida. Ela não tem validade. Ela existe, mas não tem validade. Parou por aí. Agora, se a resposta for sim, essa norma foi criada segundo os ditames corretos. Essa norma foi criada segundo as normas superiores, né? Seguiu os ditames das normas superiores. Essa norma está de acordo com as normas superiores. Então, ela tem, sim, validade. Ela existe, já está superada. Chegamos no segundo degrau e concluímos, então, que ela tem validade. Ela existe e tem validade. Então, o nosso segundo degrau também é bastante firme. Que é o degrau da validade, ela tem validade. Então, o nosso degrau também é bastante firme. E aí, o que a gente vai poder fazer? Já que ele é firme, a gente vai poder lançar todo o nosso peso e empurrar para subir ao terceiro degrau. E a gente chega no terceiro degrau, que é o degrau da eficácia. Né? E aí a gente vai perguntar: essa norma aí, ela tem condições de ser aplicada? Ela não é maluca, ela não é doida, ela não fala um monte de besteira, ela tem condição de ser aplicada? Se a resposta for não, não dá para aplicar isso aí. Louco demais, não dá para aplicar isso aí. Fora da realidade total aí, total. Essa norma, então, apesar de ser existente, apesar de ser válida, ela é louca de pedra, ela não tem eficácia.
E aí para por aí. Ela não tem nem possibilidade de ser aplicada. É muito doida, não dá para aplicar isso aí, né? Ela não tem possibilidade de ser aplicada, né? E aí, então, a gente mata, dizendo que apesar de ter existência, apesar de ter validade, ela não tem eficácia, ela não tem possibilidade de aplicação, né? E parou, não sobe mais, né? Essa norma não tem mais sentido, né? Agora, se a resposta for sim, essa norma tem condições de ser aplicada pelos tribunais. Essa norma não é louca, essa norma é bastante ponderada, é uma norma bastante razoável aí, então ela tem condição de ser aplicada sim pelos tribunais. E se ela tem condição de ser aplicada pelos tribunais, ela tem eficácia, E aí o nosso terceiro degrau, então, ele é firme, né? Dá para jogar o peso nele, a gente joga o peso nele, né? E empurra para subir no quarto e último degrau. E aí a gente vai verificar, então, né? Daí a importância desse realismo jurídico, se essa norma ela está sendo realmente aplicada. E se ela está realmente sendo aplicada, os tribunais aplicam a norma e julgam casos com base nela, ela tem, então, efetividade social. E ela, então, deve ser seguida, não só pelos tribunais, mas ela deve ser seguida por todos os cidadãos, né? Por todos nós. Então, se a norma, então, ela é existente, ela é válida, ela é eficaz, e ela tem efetividade social, porque ela está realmente sendo aplicada pelos tribunais, ela vai ter que ser seguida por todos os cidadãos, né? E aí toca aquela musiquinha Eyes of Tiger, né, do Rock Balboa, quando ele chega ao topo da escada e ele pula ali, né? Então, quando ele está pulando no topo da escada, o Rock Balboa, ele está comemorando a efetividade social da norma, né? Ele está comemorando a efetividade social da norma. Agora, se ele tivesse caído em qualquer um dos três degraus anteriores, né, ou na própria efetividade, se ele tivesse caído em qualquer um desses quatro degraus, ele não teria o que comemorar. Isso significaria que aquela norma não seria nada, né, que aquela norma não se aplicaria na realidade fática, né, que aquilo seria, então, uma letra morta, né? A queda em qualquer um desses degraus aí geraria para a gente, na verdade, uma letra morta, que não tá, poderia até estar escrito, mas não vale absolutamente de nada, não importa nada aí. Então, vamos colocar essa observação, né? A queda, né? Vou colocar entre aspas, a queda em qualquer um destes degraus, né? Ou degraus, né? Degraus ou etapas, né? Configura então etapas, né? Configura então uma letra morta, quer dizer, não vale absolutamente de nada, nem a norma, nem é norma jurídica e nem obriga os cidadãos, né? Nem a norma jurídica e nem obriga os cidadãos, né? E a gente só consegue chegar a essa conclusão, então, quando a gente estuda justamente o realismo jurídico, né? É o realismo jurídico que permite, então, que a gente chegue a essa conclusão. Se não houvesse essa escola, essa teoria do realismo jurídico, a gente não conseguiria sistematizar tão bem, né, essa ideia aqui, né, de degraus e de etapas e de aplicação da própria norma aos cidadãos. Bom, pessoal, e é por isso que, olha só, existe diferença aí, né, entre as escolas, né, e as teorias que a gente estudou, né? Existe diferença entre as escolas e as teorias que a gente estudou. Lembrando que foi o realismo jurídico que permitiu que a gente
enxergasse e sistematizasse essa figura dessa escada de degraus de existência, de validade, de eficácia e de efetividade, né? Bom, de modo que, olha lá, na época do naturalismo, a gente enxergava essa escada? Não tinha como enxergar essa escada, né? Direito para o direito natural era inerente aos seres humanos e ponto, acabou, né? Não tinha nem que verificar se vinha do Estado, se não vinha, se estava dentro do ordenamento jurídico, né? Se era aplicado, se não era, porque era algo inerente aos seres humanos, né? Então, o naturalismo ele é completamente incompatível com essa divisão, né? Incompatível com essa divisão aqui. Pessoal, depois veio o positivismo, e o positivismo permitiu que a gente enxergasse, na verdade, dois degraus, né? Que é o degrau da existência, né? O degrau da existência e o degrau da validade, né? O positivismo permitiu que a gente enxergasse dois degraus, né? O degraus da existência e da validade. Por quê? Porque a existência diz que a norma tem que vir do Estado, está de acordo com o positivismo. E o degrau da validade diz que essa norma tem que estar de acordo com o próprio ordenamento jurídico, com o conjunto de normas escritas, que é hierarquizado, de modo que a norma inferior tem que estar de acordo com a norma superior. Então, a gente conseguiu enxergar esses dois degraus aí. Pessoal, mas para por aqui, né? Para por aqui. Porque o positivismo prega que a norma jurídica é aquilo que o Estado criou e tem que estar dentro do ordenamento jurídico. E só. Então, para por aqui, né? De modo que, para o positivismo jurídico, a existência e a validade prepondera sobre a eficácia e a efetividade, né? Na verdade, para o positivismo, pouco importa, né? Ele nem enxergava a eficácia, nem enxergava a efetividade, né? O positivismo não dava ferramental suficiente para analisar eficácia e efetividade, para só na existência e na validade. Pouco importa se a norma tem possibilidade de ser aplicada, se a norma efetivamente está sendo aplicada, não interessa. Interessa que ela foi criada pelo Estado e ela está de acordo com o ordenamento jurídico. Positivismo se dá por satisfeito aqui. Até porque, pessoal, olha só, para a gente conseguir verificar de fato se uma norma tem eficácia e efetividade, que são os terceiros e quartos degraus, né, a gente acaba tendo que analisar um pouco do conteúdo da norma, né? A gente acaba tendo que analisar o conteúdo da norma, se essa norma está correta, se essa norma não é maluca, né? Se essa norma tem razoabilidade, se essa norma tem proporcionalidade, se é uma norma ética, se é uma norma moral, né? Então, a gente só vai conseguir, de fato, analisar eficácia e efetividade se a gente analisar conteúdo. E a gente viu que o positivismo ele não se pega pelo conteúdo, pelo contrário, ele ignora propositadamente o conteúdo da norma, né? Então, nem dava para analisar eficácia e efetividade dentro de um positivismo jurídico, né? Por isso que eu coloquei aí que o positivismo jurídico trabalha com a existência e com a validade para por aí. Ele nem analisa eficácia, nem efetividade, nem teria ferramental para isso, porque dependeria do conteúdo. E o conteúdo e o positivismo não analisa conteúdo aí, né? E aí veio, então, o nosso querido realismo jurídico, e foi, então, o realismo jurídico que permitiu que a gente identificasse a escadinha aí, mantendo existência e validade, mas acrescentando aí dois degraus, né? O degrau da eficácia, que é a possibilidade de aplicação, e o degrau da efetividade social, que é a real aplicação, que é a efetiva aplicação dessa norma aí, né? E essa norma para o realismo jurídico só será norma se ela cumprir todas essas etapas, se ela cumprir todas os degraus, né? Então, norma jurídica real, né? Norma jurídica real. A norma jurídica real
só é norma jurídica real, só é norma jurídica mesmo, se cumprir aí todas essas etapas. Então, ela tem que ser existente, ela tem que ser válida, ela tem que ter eficácia e ela tem que ter efetividade social. E tendo, então, efetividade social, sendo realmente aplicada, daí o nome realismo jurídico, ela é de fato uma norma jurídica. Ela é, então, uma norma jurídica real. Precisa cumprir todas essas etapas. Pessoal, e sendo assim, olha que conclusão importante. Sendo assim, olha que conclusão importante. Olha lá. Se uma norma não tem efetividade social, ela não é norma. Ela deixa de ser norma. Se uma norma não é aplicada na realidade social, ela não é norma. Então, veja, um costume de não aplicar a norma, um costume negativo, porque é o costume de não aplicação da norma. E esse costume negativo é chamado de desuetudo, ele acaba com a efetividade social da norma. E se só é norma, aquela norma que tem efetividade social, se o costume negativo, se o desuetudo, se não a aplicação da norma acaba com a efetividade social, um costume negativo, um desuetudo, uma não aplicação da norma, consegue excluir a norma do ordenamento jurídico, consegue revogar uma norma do ordenamento jurídico. Olha lá, para o realismo jurídico, só é norma jurídica real aquela que cumpre todas as etapas, existência, validade, eficácia e efetividade. E é, de fato, aplicada na realidade social. De modo que, sem efetividade social, sem aplicação da norma e sem cumprimento desta norma pelos cidadãos, que é o famoso desuetudo ou costume negativo, esta norma, em verdade, deixa de ser norma e é retirada do ordenamento jurídico. Pessoal, qual que é o termo técnico de retirada da norma do ordenamento jurídico que vocês já estudaram com o professor Maurício Santos Salviano? Essa norma é revogada. Então, para o realismo jurídico, é sim possível que o costume negativo, que é o não cumprimento da norma, revogue a própria norma. Para o realismo jurídico, é sim possível que um costume negativo, que é o não cumprimento da norma, revogue a própria norma. Um costume negativo revoga, para o realismo jurídico, um costume negativo revoga a própria norma. Pessoal, aí vocês vão me falar, professor, mas a gente estudou a gente estudou direito civil, e no direito civil, o professor trabalhou com a gente a lei de introdução às normas de direito brasileiro. E ele falou para a gente que, segundo a lei de introdução às normas de direito brasileiro, um costume ou o não cumprimento da norma não revoga uma norma. E está correto. Ué, mas o senhor está falando que o costume revoga a norma? Observem bem.
O professor de lei de introdução às normas de direito brasileiro seguiu as normas de direito brasileiro. E o direito brasileiro, a gente já viu que segue a civil law. E a civil law, ela está dentro dos limites do positivismo jurídico. E o positivismo jurídico, ele faz a análise dentro da existência e até a validade. Ele nem vai analisar aplicação ou não da norma, ele nem vai analisar costume. Então, é lógico que para a gente do direito brasileiro que trabalha dentro do positivismo, um costume nunca vai revogar uma norma. Por quê? Porque o direito brasileiro é positivista. E o direito brasileiro, sendo positivista, ele para a sua análise no degrau da validade. Ele nem analisa eficácia e efetividade. Então, é lógico que para o direito brasileiro, como ele nem analisa efetividade, o costume, ou cumprindo ou não cumprindo, vai ter poder de revogar uma norma jurídica. Então, foi por isso que o professor de lei de introdução às normas de direito brasileiro disse para vocês que o costume não revoga a norma. E é verdade dentro do positivismo, e é verdade dentro do direito brasileiro, que é positivista. Agora, nós não estamos trabalhando dentro do positivismo, nós já galgamos uma teoria contemporânea maior, não acima, né? Mais além, né? Mais além, uma outra teoria contemporânea, que é o realismo jurídico. E nós já vimos que o realismo jurídico, que é uma teoria adotada na common law, portanto não é no Brasil, e em países que seguem a common law, portanto não é no Brasil, e que são países de origem anglo-saxônica, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Esses países, então, que adotam o realismo jurídico, e no realismo jurídico eles vão além do positivismo. E eles sobem mais 2 degraus na análise das normas. Eles trabalham com a existência igual ao positivismo. Eles trabalham com a validade igual ao positivismo. Mas eles vão além e trabalham com a eficácia e a efetividade social da norma. E eles concluem que o último degrau, que é o degrau da efetividade, que é a afetiva aplicação, que é a real aplicação da norma, tem que ser cumprido. Se não for cumprido, não é norma jurídica real, não é norma jurídica real, nem é norma jurídica. De modo que, no realismo jurídico, observem bem, eu coloquei sempre para o realismo que não é adotado no Brasil, para o realismo que não é adotado no Brasil, para o realismo é sim possível que o costume negativo, o não cumprimento de uma norma, né, a não análise de uma norma, o não seguimento de uma norma, né, a não aplicação de uma norma, revogue a própria norma. Para o realismo jurídico, isso é sim possível, né? E aí, pessoal, nós terminamos a nossa análise teórica. Né? Nós terminamos a análise teórica. Então, no positivismo, que é adotado no Brasil, não é possível que um costume negativo revogue uma norma jurídica, porque o Brasil segue o positivismo e analisa apenas o plano da existência e da validade, o degrau da existência e o degrau da validade. Para o realismo jurídico, que tem mais 2 degraus, é possível sim, né, que chega até o degrau da efetividade, é possível sim que a não aplicação de uma norma, né, na realidade fática, nos casos concretos, levem à revogação dessa própria norma. Esse é o plano teórico. Agora, pessoal, no Brasil, ainda que teoricamente não seja possível, né, que o não cumprimento de uma norma gere revogação dessa norma, nós temos zilhões de efeitos, de exemplos aí, né, de casos concretos que existe a norma, ela foi criada pelo Estado e ela foi criada pelo Estado segundo os ditames corretos e seguindo as normas superiores, então é uma norma existente e válida,
porém ninguém cumpre a norma, né? E aí muita gente acha que aquela norma então nem existe, ou que existe, mas nem a norma, né? Eu posso aí seguir, eu posso fazer o que eu bem entender, eu não quero cumprir isso aí não, né? Isso aí não importa, né? Muita gente acha que isso não tem relevância nenhuma, né? Tem zilhões de exemplos de fatos que acontecem, né? Por exemplo, aí, veio o Código de Trânsito em 97 e o Código de Trânsito em 97 já trazia a obrigação de uso de cinto de segurança, né? Tanto nas rodovias quanto em áreas urbanas, né? Quando que a gente passou a usar cinto de segurança de verdade, né? Nas áreas urbanas? Muito tempo depois. Quer dizer, a norma existia, mas ninguém cumpria, né? Ninguém nem sabia que isso era obrigado. Aí começou primeiro na rodovia, nos bancos dianteiros. Aí depois foi para a rodovia e os bancos traseiros. E muitos anos depois é que chegou a área urbana, mas só chegou à área urbana a troco de muita luta aí, né? E muita multa também que foi imposto até que o brasileiro se tocou e resolveu seguir essa norma jurídica aí. Mas até esse ganho de efetividade da norma na área urbana, a gente tinha letra morta no Código de Trânsito, né? A gente lia o Código de Trânsito, estava lá, obrigado a usar cinto de segurança, mas ninguém usava, né? Era letra morta, né? Então, teoricamente, a gente não tem condição de um não cumprimento da norma revogar essa norma. Mas, na prática, né, o brasileiro cria um monte de letras mortas aí, né? Porque ela existe, ela é válida, mas ela não é aplicável na realidade, né? Pessoal, questão da máscara, né? Demorou um pouquinho, né? Mas menos, né, do que o Código de Trânsito, dado o medo de todo mundo, né? O medo fez o cumprimento da norma aí, né? Normas de recolhimento de tributo, né? A galera vai largando aí, né? A gente tem vários exemplos que aqui no Brasil que uma norma existe, é válida, mas ninguém aplica. Ninguém está nem aí para ela. Isso de muito tempo e aí dá a impressão que a norma deixou de existir, né? Mas teoricamente, né, ainda que aconteça na prática, teoricamente, no direito brasileiro, o não cumprimento da norma, né, o costume negativo não pode gerar de modo algum revogação da norma. Diferente do realismo, no realismo é possível. No realismo é possível. Bom, pessoal, vantagens e desvantagens do realismo jurídico. Vantagens e desvantagens do realismo jurídico. Olha lá. Vantagem, pessoal. O realismo jurídico, ele traz como vantagem a segurança jurídica. Por quê? Porque ele trabalha na common law e a common law ela trabalha com precedentes. Então, casos futuros que são idênticos aos precedentes vão receber a aplicação desses precedentes. E a gente, então, já sabe como o caso futuro vai ser julgado, de forma idêntica aos casos anteriores aí. Isso gera, então, segurança jurídica, né? O sistema da common law e o sistema, então, do realismo jurídico, ele diminui o risco de decisões conflitantes, né? Não vai ter decisão conflitante, porque todos os casos idênticos vão ser julgados com base no precedente e, portanto, vão ser julgados também de forma idêntica, né? Então, acaba com o risco de decisões conflitantes, ou diminui muito o risco de decisões conflitantes, né? E essas decisões conflitantes, né, o problema das decisões conflitantes é algo inerente, né, ao ordenamento jurídico brasileiro, né? Acontece muito aqui, né? Como a gente adota a civil law e na civil law a principal fonte do direito é a lei e o juiz é livre para interpretar, integrar essa lei, o juiz também acaba podendo decidir da forma que ele quiser. E aí o juiz A decide de forma A, o juiz B decide de forma B, o juiz C decide de forma C, às vezes é até o mesmo caso, mas cada juiz, então, proferiu uma decisão diferente, resolveu aquele conflito social de forma diferente, né? E, então, a gente tem casos idênticos, mas com decisões diferentes.
e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque gera insegurança jurídica, né? Esse tipo de problema não acontece no realismo, na common law e no realismo jurídico, porque lá, pelo sistema do precedente, casos idênticos são solucionados também de forma idêntica, né? E a segunda vantagem, pessoal, da common law e do realismo jurídico é a coercitividade, né? O que é a coercitividade? É a obrigatoriedade do direito, é o segmento do direito. Por quê? Porque pelo realismo jurídico, né? Pelo realismo jurídico, o direito é o que o tribunal decidiu. E o que o tribunal decidiu, a decisão judicial, boa ou ruim, goste ou não goste, a gente, enquanto jurisdicionado, enquanto cidadão, cumpre, né? Então, nem se discute muito se é bom ou ruim, né? Se o direito é o que o tribunal decidiu e a decisão do tribunal é obrigatória, a gente cumpre aí, né? E com isso, há ganho de coercitividade. Com isso, há um ganho de coercitividade, né? O realismo jurídico, então, ele tem essa vantagem, né? Ele ganha coercitividade. É diferente de nós tupiniquim aqui no Brasil, né? Nós tupiniquim, né? Nós brasileiros, que adotamos aí o sistema da civil law, que a lei é a principal fonte aí, pode ser que eventualmente a gente não cumpra, né? E como o nosso poder judiciário é excelente, porém abarrotado de serviço, pode ser que determinado caso não seja levado ao poder judiciário, não seja julgado, e isso gere impunidade, né? Infelizmente aí. E a impunidade prega contra a ideia de coercitividade, de imperatividade do direito, né? Inclusive, nós temos aqui, né, no Brasil, né, situações em que existem determinados locais, existem determinadas comunidades humanas, mas que as normas do Estado não chegam até ela, né? Não chegam até ela. E aí acaba virando não uma realidade paralela, mas um Estado paralelo, um ordenamento paralelo aí, né? Então, isso é muito ruim também, né? Isso é muito ruim. Bom, pessoal, e a outra vantagem, né, outra vantagem do realismo jurídico é a busca da justiça no caso concreto, né? A busca da justiça no caso concreto. Então, os casos são levados até o Poder Judiciário, né? Os casos são levados até o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, então, dado o realismo jurídico, né? Dado ao fato do direito ser o que o tribunal decide, o tribunal, então, ele vai analisar aquele caso concreto e ele vai tentar sempre proferir a melhor decisão possível que melhor solucione o conflito social naquele caso concreto, resolvendo aquele conflito em concreto. E isso acaba, então, permitindo uma busca da justiça no caso concreto, busca de fazer a justiça realmente naquele caso concreto, né? Então, esse sistema do realismo jurídico, ele acaba dando um pouco mais de liberdade ao Poder Judiciário aí na busca da justiça no caso concreto. Pessoal, e é por isso, olha só, e é por isso que o sistema jurídico, o Poder Judiciário americano, ele acaba sendo diferente do nosso, né? Em alguns aspectos. Primeiro aspecto, olha só, o Poder Judiciário americano, ele faz um duplo julgamento. Ele analisa em primeiro momento se, de fato, aquele conflito pode ser levado para o Poder Judiciário, né? Que é o que a gente ouve nos filmes, os operadores do direito dizendo: vamos ver se você tem um caso ou você não tem um caso, né? Se você tem um processo ou se você não tem um processo, né? Porque o Poder Judiciário americano, ele analisa primeiro se aquilo é um conflito e se aquele conflito pode ser levado de fato aos tribunais americanos, né? Por quê? Porque lá trabalha com o sistema do realismo jurídico, né? E lá eles vão analisar o caso concreto, né? E vão julgar o caso concreto. Então tem essa primeira etapa de verificar se as partes realmente têm um caso, né? Tem um processo, e se isso pode ser levado ao Poder Judiciário.
Se isso, de fato, puder ser levado ao Poder Judiciário, se realmente tiver um caso, tiver um processo, vem uma segunda peculiaridade, né? A maioria dos casos americanos, eles são julgados pelo sistema do Tribunal do Júri, pelo plenário do Tribunal do Júri, né? Em que você tem um juiz togado que preside, né? E você tem um corpo de jurados, um conselho de sentença que vai realmente julgar aquele caso concreto. Aqui no Brasil, a gente tem uma sistemática parecida, né, que é o Tribunal do Júri também. Só que aqui no Brasil, o Tribunal do Júri ele é limitado por casos de crimes dolosos contra a vida. Então, crime de homicídio, crime de instigação, auxílio e induzimento ao suicídio, crime de infanticídio, crime de aborto, são os crimes dolosos contra a vida, né? E são esses crimes, então, que são julgados pelo Tribunal do Júri aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, além desses crimes, né, e além da seara penal, muitos outros casos, inclusive casos cíveis, são julgados pelo Tribunal do Júri nos Estados Unidos, né? Por exemplo, aí, uma demanda de patentes entre a Apple e a Samsung foi julgada por um tribunal do júri na Califórnia, né? E os jurados que decidiram se a Samsung usou indevidamente patentes da Apple ou não. Caso típico, cível, julgado aí pelo tribunal do júri. E por que lá tem essa amplitude, né, de competência do tribunal do júri? Porque lá é buscada a justiça no caso concreto, né? E para que se chegue à justiça do caso concreto, é preciso saber o que a sociedade acha, né? O que a sociedade acha, a opinião da sociedade, né? A análise da sociedade. Lembrando que aquilo que for julgado se torna direito, inclusive vai ser aplicado futuramente, né? No sistema dos precedentes. Então, é preciso saber o que a sociedade acha. E a forma que se tem de fazer com que a sociedade participe, manifeste e decida um determinado caso, um determinado processo, é através do plenário do tribunal do júri, né? Então, uma decorrência fática, né? Uma decorrência real, prática da adoção do realismo jurídico é uma preponderância também do sistema dos tribunais do júri para ampla maioria dos casos, não só penais, né, como é aqui no Brasil, mas também casos cíveis e de família, né? Casos cíveis e até de família são julgados pelo tribunal do júri, aí pelos jurados, né? Então, e se busca sempre essa justiça no caso concreto. Pessoal, e a gente tem vários filmes, né, que retratam esse tribunal do júri. Eu já indiquei para vocês o filme 12 Homens e uma Sentença, né? 12 Homens e uma Sentença, muito bom, vale muito a pena assistir aí, né? Que é de um caso de homicídio, né? Que é um caso de homicídio. Não mostra o plenário do Tribunal do Júri, mas mostra os jurados decidindo, né? Mostram os jurados decidindo. E aí também fica uma advertência. Lá no sistema americano, que é esse retratado pelo filme 11 Homens e uma Sentença, mostra os jurados conversando entre si. Lá pode os jurados conversarem entre si. Aqui no sistema brasileiro, não pode, né? No sistema brasileiro, os jurados não conversam entre si. Claro, podem eventualmente conversar no cafezinho, tomando uma água, né? Só que sobre assuntos fora do processo a ser julgado. Então, tá, aquelas conversas de elevador, né? Olha, tá frio, né? Porque em regra os jurados não se conhecem, né? Então, olha, tá frio, né? Será que vai chover, né? E o São Paulão aí, o Palmeirão, como que tá, né? Agora tudo parado, né? Pela pandemia. Mas essas conversas de elevador. Conversa de elevador, o jurado pode ter, mas não podem conversar sobre o caso concreto aqui no Brasil. Lá no sistema americano, ao contrário, eles conversam, discutem, argumentam, debatem entre si. Né? No sistema brasileiro, não. Os jurados ficam calados aí. Pessoal,
Não é filme, agora uma série que é muito interessante, se vocês puderem assistir também sobre julgamento, é a série sobre o O.J. Simpson, né? Uma série da Netflix, né? Criminal Minds, Mentes Criminosas, qualquer coisa assim, né? E ela fala justamente sobre o caso do O.J. Simpson. O.J. Simpson, olha que interessante, ele foi acusado de ter matado a esposa. E um amigo dele que estaria traindo ele com a esposa dele, né? Ele matou os dois. Ele foi acusado de ter matado os dois. E ele foi a 2 júris. Um júri penal, em que ele foi absolvido, e um júri civil, em que ele foi condenado, né? Ele foi absolvido criminalmente, né? Ele não teve que cumprir pena pelo suposto crime aí, né? Que ele foi acusado. Ele foi absolvido do crime por falta de prova, né? Por falta de prova. E aí depois de um segundo júri, né? Em matéria civil, ele foi condenado e ele teve que pagar indenização em dinheiro para a família da ex-esposa e para a família, né? Do amigo dele, né, que foi encontrado morto junto com a esposa dele, né, na situação toda ali, né. Ele foi condenado por um segundo júri civil. Então é interessante esse caso do O.J. Simpson também, né. E o último filme que eu queria indicar para vocês a respeito disso é um filme chamado Segredos Oficiais, né, Official Secrets, né, Segredos Oficiais. E esse filme se passa na Inglaterra, né? Esse filme se passa na Inglaterra. Bem interessante também, né? Esse filme, uma servidora terceirizada que fazia escutas para o governo britânico, ela revela uma informação sigilosa. E essa informação sigilosa prova que o governo americano e o governo inglês, eles estavam mentindo sobre os motivos que levaram à Segunda Guerra do Iraque, nos Estados Unidos pelo governo W. Bush, né? E na Inglaterra pelo governo do Tony Blair. E ela vai à júri, então, por conta desse vazamento dessa informação, né? Bem legal. Segredos Oficiais. E tem mais um filme, pessoal. Assistam também, se puderem, um filme chamado Negação. Muito legal. Esse é civil. Olha que legal, esse é civil. Nesse filme Negação, uma historiadora americana, ela faz uma palestra e diz que as ideias do historiador inglês são falsas, né? E o que ela defende? Ela defende a existência do Holocausto, que foi a morte de oficiais nazistas, né? Morte de judeus por oficiais nazistas em campos de concentração, que na verdade eram campos de extermínio. A gente já comentou sobre isso aí quando trabalhamos no Tribunal de Nuremberg. E essa palestra em que ela contra-argumenta o oficial inglês, ela é gravada. O historiador inglês, ao contrário, ele nega a existência dos campos de extermínio. Ele fala que eram campos de concentração, no máximo, mas não eram campos de extermínio. Então, ele nega o Holocausto. E por isso que o filme chama Negação. E o historiador inglês, então, de posse desse vídeo, em que a historiadora americana se contrapõe a ele, entra com um processo de indenização, né, por danos materiais e morais contra a historiadora americana, né, numa corte inglesa. E essa historiadora americana, então, ela tem que ir para a Inglaterra porque ela está sendo processada civilmente lá na Inglaterra, para fins de ser ou não condenada em pagamento de indenização. E esse processo na Inglaterra, ele vai a júri, né? É um processo civil de indenização e ele vai a júri,
né? E aquilo que seria um processo para verificar se houve ou não houve dano moral, acaba se tornando um processo de julgamento dos próprios campos de concentração nazistas, né? Para verificar se era um campo de concentração ou se era um campo de extermínio. Porque se fossem só campos de concentração, o inglês estava com a razão e a americana tinha que ser condenada a pagar a indenização ao inglês. Agora, se fossem de fato, e eram de fato os campos de extermínio, a americana estava com a razão, né? E aí ela não seria condenada a pagar a indenização ao inglês. Então, virou um julgamento histórico, Muito interessante também esse filme aí, né? E mostra essa sistemática de tribunal do júri no sistema americano, né? E inglês, né? Nós citamos aí filmes americanos e citamos filmes também ingleses. Então, assistam esses filmes também que são bem interessantes, né? Então, a série do O.J. Simpson, 12 Homens e uma Sentença, a série do O.J. Simpson, né, que tem na Netflix, o filme aí, Segredos Oficiais, e o filme Negação. Todos são bastante interessantes, com certeza. Bom, pessoal, terminamos as vantagens aí, né, do sistema do realismo jurídico, e a gente pode falar um pouquinho agora das desvantagens, né, do sistema do realismo jurídico. Pessoal, o sistema do realismo jurídico, ele permite, então, acaba permitindo, então, uma maior liberdade, né? Uma maior discricionalidade dos juízes, né? E os juízes, então, eles podem decidir da forma que eles quiserem, eles têm uma liberdade muito maior. E isso acaba, então, prejudicando, né? Depondo contra a segurança jurídica. Né? Isso acaba depondo um pouco contra a segurança jurídica. Né? Essa é a grande desvantagem aí. Pessoal, para ilustrar essa maior discricionalidade dos juízes no sistema do realismo jurídico, no sistema da common law, eu indico para vocês analisarem vídeos de um juiz municipal, né? De um juiz municipal que tem nos Estados Unidos. E ele julga, como ele é um juiz municipal, aqui no Brasil a gente nem tem juiz municipal, né? A gente nem tem juiz municipal, nos Estados Unidos tem. Ele julga principalmente fatos relacionados ao trânsito, né? Ele julga principalmente fatos relacionados ao trânsito. E ele já tem bastante idade, ele tem quase 90 anos aí, né? E ele ficou caracterizado por dois motivos. Os julgamentos dele são televisionados, né? Inclusive virou um programa nos Estados Unidos que mostra o julgamento dele. E ele é uma pessoa extremamente humana, né? Então, ele não julga pela lei ou pelos precedentes, né? Pela letra fria. Ele sempre pergunta as situações em concreto, as peculiaridades em concreto daquelas pessoas. E as pessoas normalmente são confessas. Olha, eu cometi a infração de trânsito, né? Eu, de fato, cometi a infração de trânsito. Só que aí ele pergunta por quê. E as pessoas contam o porquê e ele leva sempre em consideração esse pano de fundo, né? Essas situações que normalmente ficam ocultas aí em julgamento. E ele decide, ele tem liberdade para decidir por conta do realismo jurídico, sempre com base nessas situações em concreto. Né? E aí a pessoa fala, olha, eu estacionei no lugar errado, mas foi porque eu estava pegando aí o meu filho que estava doente, e aí ele acaba ou não condenando aquela pessoa ou reduzindo bastante a condenação daquela pessoa. E, pessoal, acredito que também todo mundo já viu um vídeo que é uma audiência telepresencial em que existe uma moça que está na penitenciária americana sendo televisionada e o juiz que está no fórum, né, aí, e ele está julgando o caso concreto daquela moça. E aquela moça, ela começa a ser evasiva e depois ela começa a ser até mal educada e grosseira com o juiz. E o juiz começa a bater o martelo e aumentar o valor da multa que ela vai pagar. Não pelo fato
que ela teria cometido, mas pelo comportamento dela, né? E isso lá, em tese, é possível, não sei se isso foi mantido, né? Mas em tese isso é possível por conta dessa maior discricionariedade judicial aí, por conta do realismo jurídico. Então veja que a gente tem exemplo em que essa discricionalidade ela gera benefícios, né? Porque o primeiro juiz ele analisa a pano de fundo, o caso concreto, e se tem motivo para isso, ele tem liberdade, ele tem discricionalidade para diminuir a pena, né? Ou até excluir a pena. E no segundo exemplo a gente vê que a discricionalidade do juiz vai muito além do próprio fato em concreto, né? E por comportamento do réu, pela própria pessoa do réu, o juiz acabou aumentando o valor da multa aí, o que é algo bastante, né, estranho, né? Algo bastante estranho, porque ele não está julgando mais o fato, ele acaba julgando o comportamento e a própria pessoa, né? Então, porque a pessoa tem um jeito, às vezes, de falar mais ríspido, o juiz teria liberdade, então, para aumentar a pena dela, acaba sendo uma discricionalidade, um poder muito grande aí, né? Que vai além do próprio julgamento do fato, mas acaba se julgando a pessoa em si, né? Isso é ruim, né? Porque abre margem aí para subjetivismo. Isso acaba abrindo margem para subjetivismo. Pessoal, e com isso então, né? A gente viu as desvantagens do realismo jurídico. Pessoal, eu coloquei um exemplo aqui, né? Para mostrar o grau de discricionalidade do juiz, que essa escola americana, né, que a gente está importando aí, que a gente está trazendo aqui para o Brasil, que é chamado análise econômica do direito. Análise econômica do direito, né? Que é baseada aí, né, em ideias do Richard Posner, que é professor da Universidade de Yale, da Universidade de Harvard e Universidade de Chicago. E, além disso, ele é Chief Judge federal, né? Ele é presidente de um tribunal federal, Chief Judge, Chief presidente, né? E Justice, né, juiz de uma justiça federal. Ele é presidente de um tribunal federal. O cara só é isso, né? O Richard Posner, né, professor de Yale, de Harvard e da faculdade, né, da Universidade de Chicago, e presidente de uma corte federal americana. E ele, então, se baseia nessa análise econômica do direito. Ele usa critérios econômicos, né, da economia, para fundamentar suas decisões judiciais, né? Ele pode fazer isso lá? Pode. Por quê? Porque no sistema do realismo jurídico se tem uma maior discricionariedade judicial. Aqui no Brasil a gente não permitiria isso, né? Isso aqui seria incompatível até com o nosso ordenamento jurídico, né? Mas lá nos Estados Unidos, pelo realismo jurídico, é possível, né? E o Richard Posner faz justamente isso, né? Uma análise econômica do direito. Ele fundamenta suas decisões não com princípios jurídicos, mas com princípios econômicos. Claro, que ele tem uma puta capacidade para fazer isso, né? Não é qualquer pessoa que conseguiria, não é nem qualquer juiz que conseguiria isso, né? É o Richard Posner, né? Professor de Yale, Harvard e da Universidade de Chicago. Bom, pessoal, com isso, nós terminamos aí o realismo jurídico, né? E eu gostaria de finalizar dando aquela diquinha, né, para vocês que vão fazer o trabalho aí com base no realismo jurídico. Pessoal, e aqui é muito complicado. Por quê? Porque não é a teoria que a gente adota, né? E também fica muito difícil a gente fazer acusação e fazer defesa sem ter precedentes, né? Sem ter precedentes. Então, nesse caso, a análise de vocês, né, do grupo que vai trabalhar dos grupos que vão trabalhar com realismo jurídico, é buscar justamente os votos que tragam precedentes e analisar então esses precedentes e trabalhar na forma de overruling e distinguish, né? Trabalhando na forma de overruling e distinguish, né? Negando o precedente, e mostrando que ele é errado, tentando superar o precedente, ou então mostrando que aquele precedente que é citado pelos juízes, né, no livro Casos Exploradores de Caverna, não se aplicam para o caso em específico, que é o explorador de caverna, né, os exploradores de caverna.
Então, é bem complicado. Então, partem aí dos próprios votos que citam precedentes e analisem os precedentes que forem citados. E esses precedentes, né, se for interessante para quem vai acusar, para quem vai defender, usa o precedente. Se o precedente não for interessante para quem vai acusar ou defender, estabeleça aí overruling e distinguish, né? O overruling vai trabalhar aí com uma negação do precedente, com uma superação do precedente. Então, vocês vão falar que o precedente é errado. E o distinguish, vocês não vão criticar diretamente o precedente. Vocês vão aceitar o precedente, mas vocês vão falar que esse precedente não aplica ao caso concreto. Tem distinção em relação ao caso concreto, tem elementos diferentes em relação ao caso concreto. Aí vocês vão falar, professor, é muito difícil, realmente. Infelizmente, é uma escola e é um trabalho muito difícil. Nesse tópico, né, do realismo jurídico, porque não é a escola que a gente está acostumado a trabalhar, né? Não é a teoria que a gente está acostumado a trabalhar. Mas fiquem tranquilos que eu tenho consciência disso e, consequentemente, né, os critérios de avaliação dos grupos do realismo jurídico também serão mais brandos em relação aos demais grupos, né? O que não quer dizer que possa fazer também um trabalho qualquer, não, né? Mas sim, os critérios de avaliação vão ser mais tranquilos aí. Bom, pessoal, terminamos então o realismo jurídico e a gente pode analisar a próxima e última teoria contemporânea, que é o pós-positivismo. Mas a gente deixa então para estudar o pós-positivismo após um breve intervalo de 10 minutos. E voltamos daqui a pouco. Pessoal, vou encerrar a gravação e aí a gente faz um intervalinho e depois a gente volta.